Salve Maria Imaculada, a Igreja responde de hoje. Qual a diferença entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante? Existe realmente alguma diferença? Ou é só bafafá que o povo faz? Sim, realmente existe uma diferença. Qual seria essa diferença? Que a Bíblia Protestante ela tem 7 livros a menos do que a Bíblia Católica em relação ao Antigo Testamento. O Novo Testamento, tanto a Bíblia Protestante quanto a Bíblia Católica é igual, tem 27 livros. A diferença no Antigo Testamento, 46 livros da Bíblia Católica e 39 da Bíblia Protestante. E quais seriam esses livros que carecem na Bíblia Protestante? Seriam o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Siracida ou Siraque, Macabeus 1, Macabeus 2 e alguns fragmentos de Esther e de Daniel. Bom, por que falta esses livros? Quando Jesus veio, há 2000 anos atrás, e ele começou a anunciar a Boa Nova, e ele deu uma ordem aos discípulos, ide por todo mundo e evangelizai. Problema, o Antigo Testamento, a Tanakh dos judeus, ela é escrita em hebraico, e a língua mais falada naquela época era o grego, como o inglês de hoje em dia. Então, os discípulos eles tiveram que usar uma versão do Antigo Testamento para anunciar o Evangelho em grego. E qual seria essa versão em grego? É aquilo que a gente chama de Septuaginta, a versão dos 70, que era a única versão grega que tinha na época. E o que quer dizer essa versão dos 70? 200 anos antes da vinda de Jesus, o faraó do Egito, em Alexandria, ele tinha uma biblioteca. E era a maior biblioteca do mundo naquela época. E ele queria ter todos os livros na sua biblioteca. Então ele pediu aos judeus a autorização para copiar, fazer a compilação dos livros do Antigo Testamento para deixar a sua biblioteca mais completa. Então foram enviados 72 sábios judeus até Alexandria, na biblioteca do faraó, para fazer essa compilação. Então, essa compilação, quando ela ficou pronta, foi dado o nome para ela de Septuaginta, a versão dos 70, quer dizer, a versão do Antigo Testamento dos 70, que foram 70 sábios que fizeram, 72 para ser mais exato. Detalhe, nessa versão se incluía os 7 livros que os judeus posteriormente tiraram da sua Bíblia. Então, quando os apóstolos foram pregar o Evangelho, a versão de Bíblia que eles utilizaram, grega, foi a versão dos 70, não tem dúvida. Então eles utilizaram essa versão que tem esses 7 livros, que é o mesmo que a gente utiliza hoje em dia, nós católicos. Acontece que, no século I depois de Cristo, 100 anos depois, os judeus eles entraram em conflito com os cristãos, porque eles viram que os cristãos estavam pregando coisas diferentes da doutrina deles. Então por isso eles expulsaram os cristãos da sinagoga e resolveram fechar o cânon da Bíblia deles. Então eles foram e fecharam, porque até na época de Jesus, o cânon da Bíblia judaica, cânon quer dizer a lista, os livros que compunham a Bíblia judaica, ainda não estava fechado. Eles ainda não tinham certeza de quais livros entrariam e não. Então isso foi feito 100 anos depois, ali de Jesus. E quando eles fecharam o cânon, eles colocaram alguns critérios. E nesse critério, eles excluíram esses 7 livros. Eles resolveram definitivamente deixar de fora esses 7 livros. Porque muitos desses livros não tinham sido escritos em hebraico. E eles colocaram um critério que os livros, para se inspirar, tinham que ter sido escritos em hebraico. E muitos tinham sido escritos em grego, desses 7 livros. Então eles tiraram. Acontece que os protestantes, ao aceitarem o cânon bíblico judaico, eles estão fazendo o quê? Eles estão rejeitando a autoridade que Jesus deu aos seus apóstolos e aceitando a autoridade dos rabinos judeus. Mais uma pergunta interessante que ficaria no ar para a gente refletir seria o seguinte: por que os protestantes eles aceitam a autoridade da Igreja Católica para canonizar os 27 livros do Novo Testamento, mas não aceitam a mesma autoridade dessa igreja para canonizar os 46 do Antigo Testamento? É complicado, se a gente for parar para pensar. Bom, eu termino também citando uma frase. Antes de terminar, eu queria também citar uma coisa. A Bíblia Católica, o Novo Testamento, até por volta do século III, 300 anos depois de Jesus, também não tinha sido muito definido quais livros entrariam no Novo Testamento. Só que a gente tem
o decreto, né? O primeiro concílio que falou desses livros foi o de Hipona, só que a gente infelizmente não tem as atas desse concílio, se perderam. Então a gente tem um documento um pouco posterior, né? Que esse concílio era da época de Santo Agostinho, que é o Decretum de Damasi, que foi publicado no ano 382. E lá ele já fala quais seriam os livros do Antigo Testamento, do Novo Testamento, que a Igreja Católica está utilizando desde sempre, né? Então, acho que ficou bem esclarecedor a diferença da Bíblia, dos 7 livros do Antigo Testamento, e o porquê que eles tiraram, né? Porque no século XV, depois, quando Martinho Lutero iniciou a Reforma Protestante, e eles fizeram um estudo arqueológico para descobrir, entre aspas, a igreja primitiva, eles viram que o cânon judaico tinha 7 livros a menos do que o cânon da igreja católica de Antigo Testamento. Então daí não demorou muito tempo para eles pensar que a gente tinha introduzido o livro falso na Bíblia, né? E uma frase assim para terminar é uma frase de Santo Agostinho para nós católicos: eu não creria no Evangelho se a isto não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Uma frase para a gente poder refletir, que se a gente crê no Evangelho, a autoridade da Igreja, é o magistério da Igreja que nos garante que esses Evangelhos são autênticos, são verdadeiros e são os que vêm de tradição apostólica, vêm dos discípulos, dos apóstolos, aquilo que veio de Jesus. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Salve Maria!